saber se o seu resultado nas apostas é realmente algo eficiente com base em análise ou apenas fruto de sorte. Muito apostador iniciante comete um erro básico que é atribuir o resultado financeiro ao fator de boas ou más apostas. Ou seja, ele acha que se a aposta bateu, ela foi boa, se a aposta deu head, ela foi ruim. E esse é um erro crasso que você não pode cometer. Não é assim que funciona. Você pode fazer excelentes apostas e elas darem head e fazer apostas muito ruins e elas baterem no curto prazo. Mas no longo prazo não é assim que você vai ganhar dinheiro nas apostas esportivas. É por isso que, inclusive, muitos apostadores começam bem, fazem uma banca legal e depois devolvem todo o lucro para as casas de apostas, tá? A boa notícia é que existe um indicador muito mais técnico e muito mais preciso que vai te ajudar a identificar se suas apostas são boas ou são ruins. Eu estou falando do CLV. O CLV é uma sigla para Closing Line Value, ou valor da linha de fechamento em português. Ele nada mais é do que um indicador que vai comparar a aposta que você fez com a linha de fechamento de um jogo, que é aquela odd daquela partida no momento exato antes do jogo iniciar. Por que essa métrica é tão útil e tão importante? Primeiro, você precisa entender que essa linha de fechamento, ela embute não só, agora vai começar o jogo, mas principalmente é um momento em que todo mundo já se posicionou no mercado. Não dá mais tempo. Agora você pode apostar, mas só no ao vivo, que é um outro contexto, um outro cenário, aí depende de outros fatores, expulsão, gol, cartões, enfim. Mas até ali, toda análise é pré-jogo, né? E isso significa que as casas de aposta, elas não são estáticas, tá? Elas vão ajustando as suas odds. Então, vou dar um exemplo aqui. Abrir um jogo Barcelona pagando 2 e Real Madrid pagando 4. Aí a casa começa a perceber que está entrando muito dinheiro do lado do Real Madrid. Está entrando muito handicap asiático, dupla chance, o Real Madrid marcar, enfim, alguma coisa nesse sentido, até a vitória do Real Madrid mesmo na odd de 4. Ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que balancear essa odd para deixar ela mais equilibrada. Então, baixar um pouco a odd do Real Madrid, aumentar um pouco a odd do Barcelona, para que os apostadores comecem também a se interessar. Assim, ela vai equilibrando o dinheiro dos dois lados e vai chegando no próximo, no que seria o preço justo. Então, quando a gente olha para a linha de fechamento de um jogo, que nada mais é do que as odds antes da partida começar em si, é basicamente como se fosse o mais próximo de um preço justo de um determinado evento, tá? E é por isso que é tão importante a gente olhar para esse preço e ver o valor do que a gente apostou para poder confrontar se essa aposta foi boa ou ruim. É aí que entra o CLV. O cálculo é muito simples. Você vai pegar a odd que você apostou e vai dividir pela odd final e subtrair 1 para saber o percentual de vantagem ou de desvantagem que você teve em relação àquela aposta. Vamos fazer um exemplo mais prático para que você consiga entender isso sem essa burocracia, né? Esse techniquez. Vamos lá. Vou pegar esse mesmo exemplo que eu dei para vocês. Vamos supor que vocês gostaram do Barcelona para ganhar do Real Madrid, pagando 2 no Camp Nou. Beleza. Bom, existem dois cenários a partir aqui. Na verdade, 3, né? Tem um cenário neutro, em que a odd não se altera, ela fica na odd 2, então você não teve nem vantagem nem desvantagem em relação ao mercado. O segundo cenário é um cenário que o CLV vai ser positivo. Quando que isso vai acontecer? Quando a odd baixar, quando a odd reduzir em relação à sua aposta. Então, pegando esse mesmo exemplo, se você apostou no odd 2 e ela caiu para 1,80, você teve um CLV positivo. Por quê? Isso significa que o mercado como um todo também viu valor na mesma aposta que você. Ele foi junto contigo. Então, como esse dinheiro começou a entrar do lado do Barcelona, as casas tiveram que baixar essa odd para ela não ficar tão mais atrativa, dar uma ajustada no que seria o preço justo, e, consequentemente, você cria uma vantagem em relação ao mercado, porque você tem uma odd melhor do que a atual. O contrário também é verdadeiro. Se você aposta no odd 2 e ela sobe lá para 2,20, o mercado foi contra você. Então, significa que você fez uma aposta no odd 2 do Barcelona, só que o seu CLV vai ser negativo, porque o mercado foi contra. O mercado, na verdade, achou que o valor daquela partida estava do lado do Real Madrid. Então, isso é muito, muito importante para você entender se você realmente está encontrando, está extraindo valor nas apostas ou não. Se você não entende muito esse conceito de valor esperado, de identificar valor, de encontrar erro nas odds, eu vou deixar um card aqui com um vídeo que eu fiz sobre super odds, e ali eu explico exatamente com exemplos práticos, mostrando inclusive como que isso realmente é uma diretriz básica de apostas esportivas para o longo prazo. Claro, você fez essa aposta no Barcelona 2, ela baixou para 1,80, não quer dizer que o Barcelona vai vencer. Você pode tomar head nesse jogo, assim como você pode ter green caso essa aposta vá para 2,20, tá? Só que a questão é, no longo prazo, quanto mais você fizer apostas boas, mais você tende a ganhar dinheiro, e quanto mais apostas ruins você faz, mais você tende a perder dinheiro. Tem vários estudos sobre esse assunto que já comprovam isso com grande volume, com base de dados, etc. Eu vou deixar alguns aqui na descrição, caso você se interesse. Aí pode ser que nesse momento você esteja olhando para mim e falando assim, tá, Stefano, mas eu achei isso um besterol, porque afinal de contas o que importa é lucro no bolso, né? Minha banca não está crescendo, não está caindo, enfim, o que importa é dinheiro. É parcialmente verdade isso, tá? E eu vou te dar um exemplo agora
trazendo de novo o conceito de CLV, mas em termos mais práticos, para que você entenda como o CLV não é só uma besteira e realmente interfere muito nos seus ganhos também. Mesmo exemplo, você apostou no mod 2 para o Barcelona. O que significa isso? Vamos supor que você usou R$100 para fazer essa aposta. Bom, você apostou R$100 para ganhar R$100, porque é o que representa o mod 2. Agora, vamos imaginar o cenário que eu falei do CLV positivo. Essa odd baixou de 2 para 1,80. Quem for apostar agora no Barcelona está pegando essa odd de 1,80. Ou seja, os mesmos R$100 que ela está apostando no mesmo jogo, no mesmo cenário, para uma mesma aposta, enquanto você pode ganhar 100, ela só pode ganhar 80. Agora, imagina no longo prazo a vantagem que você está criando, né? Você vai apostar para ganhar 100 e as outras pessoas estão apostando para ganhar 80. Isso múltiplas e múltiplas e múltiplas vezes. Na sua banca vai fazer muita diferença. De novo, o contrário também é verdadeiro. Você apostou 100 no mod 2 para ganhar 100 e essa odd subiu para 2,20. Tem gente apostando agora a mesma aposta que você e ganhando mais dinheiro que você, ganhando 120. Ou seja, você está desvalorizado em relação ao mercado. E isso é muito importante no longo prazo, porque, de novo, você está deixando de ganhar mais porque você fez uma aposta ruim. Você fez uma aposta num lado sem valor ou num momento errado e o mercado foi contra você. Então, esse é o conceito do CLV. Ele é muito mais interessante para a gente analisar se as apostas são boas ou ruins, principalmente porque, especialmente se você estiver testando um método ou ainda começando nas apostas, às vezes o tempo que você vai levar em termos de volume mesmo, de volume de apostas, para validar se você está lucrativo ou não, vai demorar muito mais do que você observar o CLV. Afinal, eu estou ganhando no mercado ou não nas minhas apostas? Então, esse é um conceito vital aí para você ser lucrativo. Caso você tenha achado a explicação um pouco confusa e queira um pouco de ajuda para entender melhor o que é o conceito, como calcular e tudo mais, não se preocupa. Também vou deixar na descrição aqui um artigo que eu escrevi lá no Clube da Aposta, em que eu passo por tudo isso de forma muito mais detalhada e calma, com exemplos, fórmulas, enfim, tudo pronto para você, beleza? Bom, agora que você já entendeu o conceito de CLV e que esse indicador é super importante, como fazer para encontrar ele, né? Afinal de contas, você já aprendeu a fórmula, mas, pô, para eu só fazer o cálculo do meu CLV, ver se eu estou batendo ou não o mercado, eu preciso também da odd de fechamento. Existem 3 sites muito legais para você fazer esse mesmo objetivo, que é encontrar essa odd de fechamento. Eu vou te apresentar esses 3, mas eu vou focar mais no que eu gosto mais, que é o Bet Explorer. Esses sites, eles reúnem as odds das partidas para mercados principais, então X2, mercado de gols, handicaps, ambas marcas, enfim, esses mercados principais de praticamente todas as ligas do mundo, e é por lá que a gente vai poder justamente confrontar a nossa odd com a odd de fechamento do mercado. Já estamos aqui no Bet Explorer, e como eu expliquei para vocês, a função desses sites é basicamente a gente ver odds de fechamento. Então, estou aqui, por exemplo, no dia 27 de agosto, o dia já está encerrado, então os jogos já aconteceram. Você vai ter uma lista de vários jogos, tá? E você também vai ter, na página principal, aqui deu um bannerzinho, deu um bug com a publicidade do site, mas você tem aqui, ó, Inglaterra, Espanha, tem a lista dos países e vocês podem clicar em mostrar todos os países para ver todas as ligas. E vocês podem ver, inclusive, na minha tela aqui, tem, ó, Primeira Nacional da Argentina, ligas inferiores, Áustria, Bélgica, enfim, tem de tudo, Bolívia. Então não é só das ligas principais, tá? Toda vez que vocês abrirem um jogo, vou pegar aqui esse Copenhagen básico como exemplo, vocês vão ter o placar, mas isso aqui não importa pra gente, o que importa são as odds, certo? E aí vocês têm tanto várias casas de apostas listadas aqui. Tá? Eu recomendo que sempre que possível vocês peguem casas de apostas mais famosas, de preferência a Pinnacle, que é uma referência muito forte em precificação de apostas, mas pode ser a 365, talvez, principalmente em campeonatos menores ali, que é uma... Senão a gente vai acabar trabalhando com casas não tão confiáveis, não tão precisas, tá? Que a gente tem todas as casas e as respectivas odds. Inclusive, se vocês posicionarem o mouse, vocês vão poder ver algumas informações de... aqui a abertura foi a 1,95 e toda a movimentação dessas odds, tá? Como não tá alto, não tá tão bom para ver, mas depois vocês vêm com calma aí. E aí vocês têm o over e under, vocês têm o handicap asiático, o DNB, que é o empate anula. Então, todas as casas, vocês têm as cotações. Então, por exemplo, supondo que você tivesse feito uma aposta no Copenhagen, sei lá, 1,70, se é que existiu essa odd fechou na 3,5 a 1,60, 1,65, enfim, vocês podem fazer uma média dessas casas também, mas aqui você já tem as informações que vocês precisam das odds de fechamento desses mercados todos. Tá? Uma segunda opção do site aqui, ó, é o Odds Portal, que agora chama Odds Agora para o Brasil, né, porque mudou um pouquinho. Tem aqui a mesma coisa, né, eu tenho os jogos do dia, depois vocês podem filtrar aqui pelas competições, né, abrir aqui, por exemplo, futebol, vai aparecer uma série de ligas por países, pegar aqui, por exemplo, o Brasil, o que tem? Tem Brasileirão, Série A, B, C, D, Carioca C, Gaúcho B, então tem bastante coisa. E temos também o Oddspedia, que é a mesma coisa, a mesma estrutura de site, você tem aqui as odds. O Oddspedia tem um pouquinho mais de estatística também, é um site que dá para você utilizar
para analisar jogos, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Deixa eu voltar aqui para o dia 27. Vou abrir também o Copenhagen básico que a gente viu lá no Bet Explorer. Tem aqui algumas estatísticas, forma, então você consegue fazer até uma análise de jogo aqui se você quiser, mas tem também as odds que você pode querer aqui no fechamento. Tem tanto o pré-jogo, passa um merchanzinho aqui deles, como também linha de handicap, enfim, você pode comparar as odds, primeiro tempo, segundo tempo, enfim, você fica depois à vontade para dar uma fuçada. Ok, agora você já entendeu o CLV e também já sabe onde encontrar as odds de fechamento para fazer análise das suas apostas, ver se elas foram boas ou ruins. Ok, mas e aí, como é que eu faço o cálculo, o controle, o acompanhamento dessa ferramenta? Bom, existem basicamente duas formas muito simples de vocês fazerem isso. A primeira delas é o bom e velho Excel. Né? Nesse vídeo eu acabei não montando uma planilha para acompanhar a CLV, porque ela seria muito simples. Né? Seria basicamente jogo, data, jogo, e vocês vão colocar em uma coluna a odd que vocês apostaram, a odd de fechamento, é só dividir um pelo outro, menos um. Não tem muito segredo, então não creio que vocês podem fazer como vocês preferirem. O problema desse método é, vocês vão ter um trabalho manual de ficar não só registrando aposta por aposta, como também buscando depois nesses sites, nessas ferramentas que eu mostrei para vocês, as linhas de fechamento. A boa notícia é que se você trabalha com ligas grandes, principais e nos mercados tradicionais, existe uma plataforma de registro de apostas que vai facilitar muito a sua vida, que é a Bet2Invest. Eu já fiz tutorial deles aqui no canal, vou deixar um card para vocês poderem assistir com muita facilidade. É uma ferramenta muito legal. Eu vou mostrar para vocês brevemente na tela como que ela disponibiliza o CLV e como esse indicador é tão legal para que você possa não só acompanhar suas apostas, mas se você quer seguir um tipster, você vê se o resultado dele é realmente bom ou se ele está só com sorte em um período de tempo. Tô aqui no meu perfil da Bet2Invest, onde eu registro as minhas apostas de forma pública, pelo menos a partir de 2025 eu migrei para esse site. E aí, como eu já mostrei lá no tutorial, se você não viu ainda, dá uma assistida, porque ela está bem completa, eu explico passo a passo como registrar as apostas, como funciona o perfil, como olhar os números, enfim. Mas esse é um dos poucos sites disponíveis aí para registro de apostas que tem essa informação do CLV. Tá aqui, No meu caso, eu tenho uma média de mais 1,7% nas minhas apostas pré-jogo. Tá? E aí tem até uma interrogação que mostra, indicador que mostra se o tipster bate regularmente as cotações finais. Qual que é a grande vantagem da Bet2Invest? Além da gente ter aqui o gráfico, deixa eu dar um zoom menos para ficar melhor para vocês verem, o gráfico de lucratividade do tipster, né, do apostador, que é o caso que vocês estão vendo aqui, vocês também conseguem ver um resumo do CLV. Então, ver se esse apostador está conseguindo extrair valor ou não com as apostas que ele faz. Bem que nas primeiras apostas, fiz uma aposta que não bateram ao mercado, né? Mas depois a consistência veio com mais frequência de acordo com os campeonatos. Daqui a pouco eu vou te explicar um pouquinho por que esses números no início não são tão confiáveis, mas a gente já chega lá. Essa informação é muito legal, porque você consegue ver se existe consistência ou não nas suas apostas. Então, se você começando a registrar suas apostas aqui, você depois vai conseguir abrir por campeonatos e dar uma olhada em quais campeonatos que vocês batem ou não o CLV. Então, por exemplo, no Brasil da Série A, que é um campeonato que eu aposto bastante, o meu CLV não é tão bom assim. Já na Série B, apesar do resultado estar próximo do 0-0, eu estou com um CLV bem legal. Né? Eu estou conseguindo bater as linhas de fechamento. Isso aí no longo prazo faz muita diferença, que como vocês viram, com um CLV bem positivo e bem consistente, você consegue colher aqui os frutos do seu resultado na lucratividade. Né? Então, o seu ROI, o seu lucro em unidades, vai acabar sendo positivo também no longo prazo. Claro, em períodos mais curtos, vou até aqui nos arquivos mensais, vocês vão ver que existem meses, como por exemplo abril, em que eu tive um CLV negativo e consegui ser lucrativo, ou até em janeiro, né, que tem bastante campeonato estadual, a gente sabe que são campeonatos menores, o meu CLV foi negativo e o meu lucro foi excelente, mas também vai acontecer, como entre junho e maio aqui, que eu tive um bom CLV, mas o lucro não veio, né? As apostas são assim, elas acontecem dessa forma. Então, você olha no curto prazo, vai falar assim, isso não funciona. Mas quando a gente amplia o horizonte temporal, olha um volume maior de apostas, você vai ver que isso sim funciona e funciona bastante, tá? E o grande benefício é que isso é feito de forma automática por essa plataforma. Você só vai registrando suas apostas, faz lá na sua caixa de apostas, você vai lá e aposta, já vem aqui e aposta junto, faz o registro. O que vai acontecer? Toda vez, quando vocês vierem no histórico, dá uma olhada nos resultados, óbvio, apostas ao vivo não vão ter CLV, mas, por exemplo, aqui eu registrei, no dia 26 de agosto, uma aposta a favor do Valur lá no campeonato islandês, né? Meus modelos indicavam que essa aposta estava bem desvalorizada, né? Que deveria pagar muito menos do que aconteceu. Então, quando a gente clica aqui, não sei se vai aparecer para vocês, vou clicar aqui para aumentar.
Eu apostei no menos 1 a 1,93 e o fechamento foi a quanto? 1,57. Então foi uma excelente aposta. Ela acabou sendo reembolsada, não foi, não deu green nem red, mas o CLV foi excelente. Né? Eu tive um CLV aí de 18% nessa aposta, tá? Então se a gente for descendo, tem outros casos que vão ser positivos ou negativos. Aqui a gente, por exemplo, São Bernardo, eu peguei um over 2 aqui nesse jogo, também foi reembolsado, esse jogo foi 1 a 1. Aqui eu já não tive um bom CLV, né? O fechamento foi 2,01. Então, como eu expliquei para vocês no começo, foi uma aposta ruim. Porque mesmo que ela tivesse batido, eu fiz uma aposta em 88 e o mercado foi lá para 2. Então, o mercado foi contra a minha aposta, o mercado passou a pagar mais por essa aposta do que no momento que eu fiz a bet. Então, o legal dessa plataforma é isso. Você não precisa ficar se preocupando em ficar caçando linha de fechamento, em planilhar, enfim, vem tudo de forma automática. Você só vai lá, vem aqui em apostar, por exemplo, acha o jogo que você está querendo apostar, né, dentro das competições que tem, seleciona, faz a aposta e depois ela vai fazer o cálculo de CLV automático para você. E aí, curtiram esse indicador? Já conheciam o CLV? Me conta aí nos comentários. Para fechar esse vídeo, eu quero só dar um recado rápido, porque como toda informação que eu trago aqui para vocês, métrica, indicador, ferramenta, enfim, o CLV também tem prós e contras, tá? O pró é que, primeiro, ele permite que você metrifique os seus resultados. Eu faço uma análise de resultados com um volume menor de apostas, que se você tiver com um bom CLV, você naturalmente está fazendo boas apostas. Então, você já começa a ver que o seu método é bom ou não por aí. Então, ele encurta uma análise de método, vamos chamar assim, né? Ele facilita a sua vida nesse sentido, tá? Outro ponto muito positivo é que existem diversos estudos que comprovam que apostas com CLV positivo no longo prazo dão dinheiro e apostas com CLV negativo no longo prazo perdem dinheiro. Não vou entrar aqui em detalhes muito técnicos, mostrar estudo em inglês ou coisa do tipo, mas se vocês jogarem aí no Google, vocês vão achar com muita facilidade. Estudo do Joseph Buchdahl, o Eric Feitosa também já tem bastante conteúdo sobre esse assunto, e isso vai estar muito comprovado. E por fim, faz muito sentido você olhar dessa forma, porque você tira um pouco aquela questão da sorte do azar, do jogo isolado, do green e do red, você passa a olhar de uma forma um pouco mais técnica para suas apostas. Mas tem um ponto negativo que é, o CLV ele só é útil única e exclusivamente em campeonatos de liquidez média para alta, tá? Por quê? Como a gente está comparando com a linha de fechamento, em campeonatos em que a liquidez é muito baixa, você pode ter ali um mercado não tão eficiente, né? O valor do CLV está muito atrelado à eficiência do mercado, o mercado encontrando uma odd justa. Em mercados de baixa liquidez, sei lá, você está apostando em finalizações, cara, não tem nem na pina com esse mercado, né? Só vai ser em casas recreativas, que a gente sabe os apostadores lucrativos são limitados. Então, aquela eficiência de preço já não existe tão forte. Ou mesmo se você vai para campeonatos muito pequenos, você não vai conseguir encontrar o CLV na pina com essas grandes plataformas. Você vai ter que usar uma Bet365 como referência, porque só vai ter esses jogos ali em casos mais recreativos. Então, tem sim algumas limitações. Em outros esportes também o CLV é questionado, né? Nem sempre ele é 100% fidedigno. Tênis, por exemplo, é um esporte que tem muita informação privilegiada, né? Questão de lesão, jogador que tem alguma, sei lá, foi para o torneio e passou mal, não dormiu bem, estava na balada, enfim. Às vezes o mercado não tem essa informação e ele acaba não sendo tão preciso. Mas, de maneira geral, se você aposta em campeonatos como Brasileirão, Série B para cima, Premier League, La Liga, etc., o CLV é muito útil, tá? Então é isso. Se você ainda não usava o CLV, eu recomendo que você passe a utilizar para identificar se essas apostas são boas ou ruins, porque além da função geral da coisa, como eu mostrei para vocês, você pode identificar que você é bom em certas ligas e não tão bom em outras ligas e fazer um refino ali para melhorar os seus resultados, tá? Para fechar esse vídeo, então, fica o convite. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links que eu usei nesse vídeo. Então, link para o Bet Explorer, link para o meu artigo lá de CLV, caso você queira conhecer mais da métrica. E também um link ali para você se cadastrar na Bet Invest. É gratuito o cadastro, você pode criar sua conta a comenta, não precisa pagar nada para utilizar e ela vai registrar para você de graça o seu CLV para você ver se as suas apostas são realmente lucrativas por análise ou se tem um pouquinho de sorte ou azar envolvidos aí nos seus resultados.